Bem-vindos à nossa 18ª aula da unidade 2 do nosso curso de Gestão de Pessoas. Bem, na aula anterior a gente falou sobre o desenho de cargos, né? E a gente está dentro ainda do subsistema de aplicação. Então, na aula anterior falamos sobre desenho de cargos, que é aquela estrutura que o cargo vai ter no organograma, e também quais serão os chefes, né, e os subordinados da pessoa naquele cargo. Também falamos de alguns aspectos que são interessantes, que é a definição de tarefa, que são atividades corriqueiras, né, e atribuições, que basicamente é sinônimo de tarefa, só que a atribuição seria uma tarefa mais mental e mais intelectual, né, e menos braçal. Então a gente poderia, a grosso modo, identificar tarefa como atribuição, mas fazer apenas essa diferenciação. Falamos também da função, né, que é um conjunto de tarefas, e do cargo, que é, na verdade, um conjunto de funções. Então, por exemplo, eu sou professor de uma universidade federal, né, então professor de magistério superior, e eu tenho várias funções. Por exemplo, uma função ligada ao ensino. Dentro dessa função de ensino, né, eu ministro aulas. Aí, se eu pegar a aula, que é uma função, eu poderia decompô-la em diversas tarefas que eu terei. Eu terei que estudar a aula, né, preparar os slides, preparar um vídeo, preparar um trabalho que os alunos vão fazer. Então, essa função, que é preparar a aula, né, que é ministrar a aula, ela é composta de uma série de tarefas, tá? Só que a minha função não é só ministrar aulas, eu também tenho função de pesquisa, então eu oriento alunos, escrevo artigos, escrevo livros, né? Então, um conjunto de funções vai fazer o cargo, e um conjunto de tarefas a função, ok? Então hoje falaremos sobre descrição e análise de cargos, né? Então a descrição, o que é descrever, né? Então, descrever alguma coisa, olha, eu estou descrevendo a estante, né, do professor Ricardo, tem uma porta de vidro, tem alguns livros na parte de cima, tem outros na parte de baixo, tem uma caixa ali, né? Então a gente está descrevendo. Descrever o cargo, né, para se conhecer o conteúdo de um cargo, é necessário descrevê-lo. Então, a descrição de cargos é um processo que consiste em enumerar as tarefas e atribuições que compõem um cargo, né, e que o tornam diferente dos demais cargos existentes na organização. Então, a gente precisa dizer, olha, esse cargo que está em aberto, quais são as atribuições que a pessoa que quer se candidatar a esse cargo deverá se sujeitar. Então, a descrição de cargos representa o detalhamento das atribuições ou tarefas do cargo. O que o ocupante faz, afinal de contas, né? A periodicidade de execução, quando ele faz, os métodos empregados para a execução dessas atribuições ou tarefas, né? Como ele faz, e os objetivos do cargo, que é o porquê ele faz. Então, é basicamente a descrição de cargos um levantamento escrito dos principais aspectos significativos do cargo e dos deveres e responsabilidades que envolvem, né? Então, ela vai dizer, o candidato vai, por meio da descrição do cargo, ele vai ter uma noção de quais serão aquelas atividades que a pessoa, né, que passar e conseguir entrar na empresa, quais serão as atribuições que ela deverá fazer, né? Quais são as responsabilidades. Por exemplo, a pessoa vai entrar numa empresa e ela vai ser responsável pelo estoque, o estoque de mercadorias. Então, periodicamente, ela terá que fazer um levantamento, terá que conferir se o estoque real bate com o que está informado no computador, ela vai ter que ficar responsável pela devolução de mercadorias, né? Acompanhar o ingresso dessa unidade
no sistema novamente, né? Então ela vai ter uma série de tarefas e isso aí, por exemplo, seria a descrição do cargo. Então a gente tem aqui um exemplo, né? Claro, gente, que existem milhares de exemplos sobre descrição e análise do cargo, mas aqui a gente poderia ter, olha, por exemplo, ficha de especificações do cargo, título do cargo, departamento, aí aqui vem, olha, descrição do cargo. Aí a gente tem aqui critérios de seleção, essa parte aqui a gente vai falar daqui a pouco, que é a análise do cargo, tá? Então, depois a gente vai falar sobre isso, né? Escolaridade, experiência profissional, condições de trabalho, tipo de tarefa, características psicológicas, físicas, relacionamento humano, entre outros, né? Mas aí aqui, por exemplo, cada cargo pode ter, além do seu título e do departamento na qual está vinculado, também a descrição do cargo, que é exatamente o que será feito lá. Já a análise de cargos, que é essa parte aqui, né, de baixo, embora intimamente relacionada em suas finalidades e no processo de obtenção de dados, a descrição e a análise dos cargos são distintos, né? Então, enquanto a descrição se preocupa com o conteúdo do cargo, que é o que o ocupante faz, quando ele faz, como faz e por que faz, a análise do cargo, ela estuda e determina todos os requisitos qualitativos, né, qualificativos, responsabilidades envolvidas e as condições exigidas pelo cargo para o seu adequado desempenho. Então, por exemplo, análise do cargo, né, aspectos extrínsecos, fatores de especificação, requisitos mentais, instrução necessária, experiência, precisa ter experiência para fazer aquele trabalho, né, iniciativa, aptidões, requisitos físicos, olha, esse trabalho demanda muito esforço físico. Então eu lembro que na empresa que eu trabalhei, né, tinha um pessoal que trabalhava na parte do depósito, né, e eles eram responsáveis por fazer a movimentação da mercadoria. Então, às vezes carregavam latas de tinta, né, em alguns momentos carregavam embalagens de cerâmica, de piso. Então isso aí exigia, né, um esforço físico daquelas pessoas. Concentração, estrutura física, responsabilidades envolvidas, se tem supervisão de pessoas, materiais, equipamentos, métodos e procedimentos, dinheiros, documentos, informações confidenciais, condições de trabalho, ambiente de trabalho, riscos envolvidos. Então vejam que são os requisitos que vão qualificar as pessoas, né, e as responsabilidades envolvidas. Então vejam que aqui, olha, essa parte de baixo da ficha do cargo, né, acima tem a descrição e abaixo é o que a gente chama de análise do cargo. Então escolaridade que é necessária, experiência profissional, condições de trabalho, características psicológicas e físicas, vejam só aqui, ó, psicológicas e físicas, né? Relacionamento humano, né? Precisa ter mais contato com as pessoas ou não, né? O conhecimento necessário, entre outros. Então a gente tem aqui, peguei isso no livro, né, do Chiavenato, aspectos intrínsecos é a descrição do cargo e aspectos extrínsecos a análise do cargo. Então quando a gente fala lá na descrição do cargo, título do cargo, posição do cargo no organograma, né, aí isso aqui está bem ligado ao desenho do cargo, e o conteúdo do cargo, tarefas ou atribuições. Então, nível do cargo é nível de diretoria, nível de gerência, nível de supervisão, nível operacional, né, subordinação, vai supervisionar quem, comunicações laterais, né, colaterais, entre gerentes, por exemplo, pessoas de outros setores, as tarefas ou atribuições, diárias, semanais, mensais, anuais, esporádicas, né? Por exemplo, em algumas empresas que eu trabalhei, eu tinha tarefas que eram todo dia eu tinha que fazer, né? Por exemplo, numa delas eu tinha que fazer emissão de nota fiscal, apuração do valor de venda do dia,
Isso eram tarefas diárias. Eu tinha tarefas que eram semanais, então me recordo que numa empresa eu fazia todo um trabalho de quantificação, né, de metragem de móveis, e isso era feito uma vez por semana na segunda de manhã, né? Às vezes tem coisas que são feitas anuais, né? Por exemplo, o inventário final do ano, né? Em termos de balanço final. Então, as tarefas elas são bem diversificadas. Algumas vão ter exigência diária, outras semanais, outras mensais e outras até anuais e outras esporádicas. Vai depender da necessidade. Já a análise de cargos, né, então fatores de especificação, requisitos mentais, né, instrução essencial necessária, experiência anterior, iniciativa necessária, aptidões, requisitos físicos, né, esforço físico, a gente já comentou, concentração necessária, compleição física necessária, né. Então imagine uma pessoa que trabalha na área de saúde, ela tem que ter uma concentração, né, que é importante para aquele cargo. Imaginem um anestesista, né, um cirurgião, responsabilidades envolvidas, né, supervisão de pessoal, por materiais e equipamentos. Então, a pessoa que trabalha lá no almoxarifado, né, ela tem que cuidar dos materiais, métodos e processos, dinheiro, títulos e documentos. Né, então, a pessoa que vai trabalhar no crediário ou no caixa, né, ela tem que cuidar do dinheiro, ela tem que cuidar do que está tendo ali, do que está recebendo, do que está pagando, né? Por informações confidenciais, segurança de terceiros. E, finalmente, condições de trabalho, ambiente de trabalho e riscos envolvidos. Então, a gente poderia fazer um resumo, né, um resumão, né, de desenho de cargo, descrição de cargo e análise de cargo. Então, desenho de cargo é onde o cargo está localizado no organograma, né? E aí a gente pode compará-lo com outros cargos. Quando a gente fala da descrição, a gente está descrevendo mesmo, né? Qual o conteúdo do cargo, o que se faz naquele cargo, né? E já a análise de cargo são os requisitos, né? O que é necessário para que aquela pessoa esteja ocupando o cargo. O que se exige de quem faz, né? Quais são as atribuições dessa pessoa. Então, para a gente poder visualizar na prática, eu peguei alguns exemplos aqui, né? Então, essa empresa, peguei da internet, tá, gente? Oportunidade de emprego, coordenador de campo, ramo agrícola. Então, descrição do cargo, tá aqui, olha, descrição do cargo. O que a pessoa vai fazer? Acompanhar atividades em campo das rotinas de plantio e colheita. Coordenar a equipe nas atividades de campo. Acompanhar a programação do planejado versus realizado. Acompanhar indicadores. Consolidar relatórios. Vejam que são descrição de 5 itens, né? 5 situações que a pessoa que passar nessa vaga, ela sabe que vai ter que fazer. E aí vem os requisitos do cargo. Os requisitos é a análise de cargo, né? Então, o que é necessário, né? Requisitos, responsabilidades. Então, o que é necessário nesse caso? Curso superior em agronomia, técnico agrícola ou agronegócio. E um pacote, né, o conhecimento de pacote Office intermediário. Certamente o Word, Excel, PowerPoint, né? Então vamos ver uma outra aí, o pessoal da área florestal, né, a Bernec, que é uma empresa de painéis, né? Bernec é a marca da madeira. Então eu também achei na internet, tá, gente? Empresa com sólida atuação no ramo de segmento de painéis e cerrados de madeira, localizada em Curitibanos, Santa Catarina, contrata assistente de processo, estágio remunerado, cerrados, beneficiamento. Então, requisitos necessários. O que é requisitos necessários? É a análise de cargos. Então, requisitos necessários. O que precisa?
estar cursando engenharia florestal e ter conhecimento, habilidade com o pacote Office, especialmente o Excel. E aí a descrição do cargo. Então, se aqui é a análise do cargo, aqui é a descrição do cargo. Coletar e analisar dados do processo de secagem e beneficiamento. Lançar dados em planilha. Elaborar relatórios. Auxiliar no processo administrativo da qualidade. Então, a pessoa que se candidata, ela sabe duas coisas, duas informações importantes. Nesse caso, o que ela vai fazer, se ela passar, e aí a descrição do cargo, e o que ela precisa para se candidatar. É a análise de cargo, né, os requisitos. Além disso, a empresa ainda informa, né, horário de trabalho. Olha, pode ser período matutino ou vespertino, ok? Então, mesmo que vocês sejam de outras áreas, né, que não a área de administração ou de gestão, é importante saber que análise e descrição de cargos é algo que vai acontecer em todos os tipos de empresas, porque é necessário informar para os candidatos o que será feito, qual é o trabalho a ser feito, caso a pessoa seja aprovada, e além disso é preciso saber quais os requisitos necessários para aquele cargo, né, que é a análise de cargo. Então precisa das duas coisas para que o candidato seja informado. Talvez ele até cumpra os requisitos, né, talvez ele até consiga atender tudo aquilo que está descrito no cargo, mas pode ser que ele não tenha a formação exigida, o conhecimento do pacote Office, e aí então se ele não tem os requisitos necessários, por mais que ele conheça as especificidades do cargo, ele não está apto. E ele pode ter os requisitos necessários, mas ele não, por algum motivo, ele não se sente bem em trabalhar com aquelas atividades. E aí ele vai deixar essa oportunidade passar. Então, eu agradeço a atenção de vocês, né? É super importante descrição e análise de cargos. Convido vocês para conhecer o nosso site, né? O administraçãoverde.com.br, em que tem informações dos nossos livros, as nossas redes sociais do Administração Verde e também os nossos canais no YouTube, né? Em que a gente periodicamente está colocando novos vídeos e fazendo novos cursos. Então eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.